pois a Comissão de Constituição e Justiça diz que é constitucional, né? Então, por esse sentido, eu gostaria de estar comunicando às demais comissões que, se assim desejar fazer algum parecer verbal ou algum parecer que providencie essa semana para a gente poder estar colocando na próxima semana em votação todos os projetos que estão na casa que já foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Em relação aos projetos, queria, primeiro ponto, em relação ao projeto número 4 e o projeto número 3 e número 4, eu gostaria de mencionar e até pedir uma explicação à Comissão de Justiça, que reuniu nessa última semana, em relação ao arquivamento dos projetos número 6 e número 7. Eu gostaria de solicitar da comissão o seu posicionamento, que explicasse esse plenário, por uma vez, o motivo e em base em que foi arquivado os projetos número 6 e número 7. Pelo que foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça, a presidente é a vereadora Selma, mas eu também faço parte, né, juntamente com a vereadora Rose, sou membro da comissão. No momento da leitura dos projetos, né, foi visto que o projeto de número 6, ele tinha o mesmo teor do projeto de número 4, se eu não me engano, e o projeto de número 7 tinha o mesmo teor do projeto de número 3. E aí, por esse motivo, né, o parecer jurídico veio aconselhando, né, que fosse informado a vereadora pelo o motivo, e sendo que o projeto de número 3 e número 4 tinha sido protocolado nessa casa anteriormente, ficando apto a ir para a comissão e votação de plenário. O meu questionamento, tudo bem que o parecer jurídico foi encaminhado, mas em fundamento em que o arquivamento? É isso que eu quero saber. Somente porque está idêntico? Isso. Porque o regimento interno dessa casa, ele não versa sobre o arquivamento de projetos idênticos. Ele não fala sobre o arquivamento. E para a comissão, e até mesmo para o advogado, o assessor jurídico dessa casa, tender a um parecer pelo arquivamento, ele deve estar fundamentado e embasado dentro do regimento interno dessa casa. E a postura, o posicionamento da comissão é totalmente errôneo o parecer, porque eu preciso saber qual é o fundamento, dentro de que artigo, qual é o artigo do regimento dessa casa que menciona que deve ser arquivado o projeto. Digo isso, senhora presidente, no caso, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque se a gente for analisar o artigo... O parecer do 6 e do 7 que está lá. Se a gente for olhar o artigo se a gente for olhar a Constituição, o regimento interno dessa casa, ele fala que, em caso de projetos ou emendas idênticas, deve levar à discussão. Deve levar à discussão. Vai até a Comissão de Constituição e Justiça. E se for o caso, se tiver tão idêntico assim, vírgula com vírgula, ponto com ponto, palavras por palavras, o mínimo que poderia acontecer nessa casa seria a junção das duas autoras, no caso, seria a primeira autora, no caso, o primeiro protocolo, aqui em referência eu digo a vereadora Rose ser a autora, e aí eu me posiciono na questão de assinar como apoiadora, que o regimento interno dessa casa também dá o direito, e eu estou falando dentro do regimento e dentro das normas legais desta casa. Senhora vereadora, pelo regimento, eu gostaria até que a senhora me mostrasse aí, por favor, o artigo que fala que orienta a junção. Não, a junção, a questão, por exemplo, apoiar, deixa eu só olhar aqui. Porque nessa mesma página que deve estar escrito que prevalece o que foi protocolado inicialmente. E a senhora mesmo mencionou aqui, no dia da palestra do autismo,
onde a senhora falou que a senhora tinha protocolado, mas que a senhora ia retirar, exatamente porque a vereadora Selma já tinha outro projeto com o mesmo teor. Mas eu não A senhora retirei porque eu mencionou. mencionar e eu não retirei. Mas Então, o a senhora não pode arquivar com base numa menção. Eu não vim a essa casa e nem protocolei nenhum ofício pedindo a retirada, porque o regimento desta casa, senhora vereadora, ela versa sobre a questão, e eu volto à pergunta, eu vou procurar aqui em relação a assinar como apoiadora. Uhum. Agora eu pergunto a Vossa Excelência como presidente, ou quem foi a relatora, que eu não sei, já peço aqui cópia do parecer da Constituição em relação a esse projeto, onde a relatora viu que opinou pelo arquivamento para ela mencionar qual foi o artigo que ela embasou. Se possível, senhora presidente, eu peço até para a senhora suspender a sessão por alguns minutos, 10 minutos, para a gente poder resolver essa questão. Agora, se o arquivamento foi dado no parecer, fala qual foi o artigo que achou aí. Tá fácil. Sabe? Eu vou estar fazendo a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, onde eu sou a relatora, né? Já requeiro cópia, senhora presidente. Vou fazer a essa leitura. Passo os trabalhos da mesa para o vereador Francisco Emílio, vice-presidente. Assumindo os trabalhos dessa casa, eu passo a relatora do parecer, a senhora Patrícia Correia, para fazer a leitura. Temos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei de número 6, onde institui o Programa de Inteligência Emocional, um olhar à saúde mental a ser desenvolvido no município de Palmas de Monte Alto. Submete-se à apreciação da comissão o projeto de lei acima em destaque, de autoria da vereadora Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, que o Programa de Inteligência Emocional, um olhar à saúde mental a ser desenvolvido no município de Palmas de Monte Alto. O referido projeto de lei foi protocolado na Secretaria da Câmara Municipal no dia 25 de janeiro de 2024, oportunidade em que já constava na Casa Legislativa Municipal o projeto de lei registrado sob o número 3 de 2024, de autoria da vereadora Selma Teixeira, com exatamente o mesmo tema. O primeiro projeto de lei apresentado em secretaria deverá prevalecer sobre qualquer outro de igual teor protocolizado posteriormente, em nome dos princípios da razoabilidade e economicidade dos atos administrativos. Por essa razão, resta prejudicada a análise do projeto de lei apresentado posteriormente ao seu paradigma. Ante o exposto pelos fundamentos já estampados nesse parecer, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifesta-se em consonância com a assessoria jurídica dessa Casa pelo arquivamento do projeto de lei de número 7, de autoria da vereadora Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira. É o parecer Palmas de Monte Alto, 20 de fevereiro de 2024. Patrícia Correia Ribeiro, relatora, Selma Teixeira de Souza, presidente, e Rosemara Pereira Mesquita Brito, membro. Esse parecer o projeto número? De número 6. Projeto de lei de número 7. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei de número 7, onde institui no âmbito do município de Palmas de Monte Alto o cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências não visível. Submete-se à apreciação da comissão o projeto de lei acima em destaque, de autoria da vereadora Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, que trata da utilização do cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências ocultas em Palmas de Monte Alto. O referido projeto de lei foi protocolado na Secretaria da Câmara Municipal no dia 25 de janeiro de 2024, oportunidade em que já constava na Casa Legislativa Municipal o projeto de lei registrado sob o número 4 de 2024, de autoria das vereadoras Selma Teixeira e Patrícia Corrêa, com exatamente o mesmo tema. O primeiro projeto de lei foi apresentado
em secretaria deverá prevalecer sobre qualquer outro igual teor protocolizado posteriormente em nome dos princípios da razoabilidade e economicidade dos atos administrativos, facultando a segunda autora. Por essa razão, resta prejudicada a análise do projeto de lei apresentado posteriormente ao seu paradigma. Ante o exposto pelos fundamentos já estampados nesse parecer, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta-se em consonância com a assessoria jurídica desta Casa pelo arquivamento do projeto de número 7, de autoria da vereadora Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira. É o parecer. Palmas de Monte Alto, 20 de fevereiro de 2024, Patrícia Corrêa Ribeiro, relatora, Selma Teixeira de Souza, presidente, e Rosemaura Pereira Mesquita Brito, membro. Eu percebi, senhora presidente, em relação ao parecer, esse é meu questionamento. Eu não percebi, eu não ouvi e não foi dito com base em que artigo opinou pelo arquivamento. Se a vereadora Selma não encontrou aí, em relação à minha fala, quando eu falo de assinar como apoiadora, uma vez que os projetos são idênticos, e eu sei em relação da importância, não estou discutindo aqui o teor da matéria, mas sim a questão de apresentação de protocolo, é artigo 166, em que considerar-se-á autor da proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário. Então, eu estou solicitando, mas no passo de solicitar, eu também não abro mão do prazo dentro do regimento desta Casa, que os projetos número 6 e 7, ele tem o seu andamento legal e não de forma inconstitucional, que a Comissão de Justiça, ela preza pela sua constitucionalidade, seu andamento legal. Deu para perceber que os dois projetos não são inconstitucionais. Eles são legais, uma vez que o projeto 3 e 4 passou pela sua constitucionalidade. Mas, porém, opinar pelo arquivamento, eu vejo sim um ato inconstitucional da comissão. E, mais uma vez, eu pergunto à relatora da comissão e à presidente da comissão, com base em que artigo optou pelo arquivamento. Como foi feita a leitura aí do parecer, né, a gente seguiu a recomendação do assessor jurídico desta Casa, em relação ao arquivamento dos projetos, pelo fato já mencionado, né, de ser apresentado após já ter com o mesmo teor na Câmara Legislativa. E quanto à solicitação que a senhora faz de assinar, eu não concordo, não aceito, né, pelo simples fato de que o projeto já passou pelas comissões, já foi em andamento, e esse projeto, a senhora já havia me consultado antes, a senhora sabia que eu já havia protocolado nesta Casa, inclusive a senhora me ligou dizendo que você tem um projeto protocolado do mesmo teor e você aceitaria eu assinar com você? Eu disse não, né? Primeiro, um projeto é de minha autoria, da vereadora Patrícia, e o outro é de minha autoria, e eu disse não, e mesmo assim a senhora protocolou nesta Casa, sabendo dessa situação, né? Que o que prevalecia é o que protocolou primeiro. Então, essa é a minha decisão. E com relação aí vamos seguir o parecer jurídico, né? Se ele tiver alguma justificativa em relação ao que ele coloca no parecer, né, nós podemos rever, sim, e se não for arquivamento, que a senhora se retirar de pauta, no caso, se não haver o arquivamento, teria que ser Senhora feito dessa presidente, forma. Desde já eu gostaria de solicitar o desarquivamento, uma vez que não há nem de se falar em arquivamento, porque a comissão, ela não tem poderes legais para arquivar. Ela não tem poderes legais. Uma vez até mesmo rejeitado, tem que vir a esse plenário para votar. E já que a presidente da comissão bem mencionou que seguiu um parecer Mas jurídico, o parecer jurídico... é isso, que o seguiu, parecer é jurídico, opinativo. Isso, mas o parecer jurídico vai vir para essa mesa para poder ser votado. Para esse Mas plenário. já está aí o parecer. Justamente. Vai ser votado o parecer jurídico. Sim, mas é isso que eu estou falando. A comissão, ela opinou por um arquivamento de forma ilegal. Porque em relação aqui, ó, já que a senhora, eu quero falar em modo especial a vereadora Selma, presidente, e também ajudou
na reelaboração, o artigo é 130, vereadora Selma, presidente da comissão. Havendo mais de uma proposição sobre o mesmo assunto, a discussão obedecerá à ordem cronológica de apresentação. O regimento desta casa é claro, não se fala em arquivar. Os projetos têm que vir para ser discutidos na ordem cronológica, ou seja, o primeiro projeto protocolado tem a sua primeira discussão, tem que ser respeitada a ordem cronológica de discussão. E mais adiante, para conhecimento da Comissão de Constituição e Justiça e até mesmo do assessor jurídico desta casa, já que a comissão seguiu o parecer da assessoria. Que aí eu quero aqui ressaltar e deixar registrado que o parecer jurídico é opinativo. E a comissão, antes de qualquer coisa, ela reúne e ela deve discutir e ver se realmente o parecer está correto, se o parecer está de consonância com o regimento desta casa, para pelo menos certificar. E aqui, de modo claro, como a presidente da comissão disse, isso não foi feito, não foi certificado. Então, eu quero deixar registrado, e que bom que as sessões dessa casa estão sendo gravadas, não só pelo portal Influência, que é informal, mas de forma formal. Então, o artigo 146, Comissão de Constituição e Justiça, diz o seguinte: os projetos de redação idêntica a do artigo 147, aí volta para o artigo 147, que fala de projetos e emendas, aprovados em segunda discussão e em discussão única, se for o caso, serão enviados à Comissão de Constituição e Redação Final. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é importantíssima. É a comissão mais importante dessa casa. Eu não preciso estar falando isso aqui, porque as membros da comissão, o deboche de Vossa Excelência, vereadora Selma, eu acho que é notório que a senhora tem... Vereadora, eu acho que deboche está sendo por parte da senhora. Eu estou com a fala, a senhora deve respeitar. Deboche sim, que quando eu estou falando, Vossa Excelência está rindo de forma escancarada e é bem visível. Nossa, pois é, senhora presidente desta casa. Então, vereadora Selma, por gentileza, dê uma olhadinha no artigo 137 e no artigo 146, por favor. Senhora presidente, eu vejo que a vereadora, ao se direcionar ao povo montealtense, mencionando que a sessão está gravada e que está visualizando o que a vereadora Selma está falando em relação a isso, eu só gostaria de dizer que a vereadora, em outros momentos nessa casa, disse saber que o projeto ia prevalecer o que fosse protocolado primeiro, que inclusive ela fez a ligação para mim, solicitando assinar junto comigo no projeto, e eu neguei essa participação da vereadora nesses dois projetos, e então que ela retiraria. Ela disse isso em uma palestra aqui nesta casa sobre o autismo, que ela ia retirar os projetos dela em detrimento disso. Agora ela vem dizer que eu estou burlando a lei, porque foi nessas palavras foi isso que ela quis dizer. Nós seguimos, senhora presidente, senhora vereadora, o parecer jurídico da comissão. Então, aceita que dói menos. Como foi dito anteriormente, né, estou aguardando, como foi dito, né, os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Já foi analisado os projetos de lei de número 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, né, estando aptos para ser trazidos e votados nesse plenário. Gostaria que, dentro dessa semana, as comissões demais que fazem parte, que têm o interesse de estar fazendo as suas reuniões
para poder estar encaminhando, né, para a secretaria dessa casa, para a próxima segunda-feira, no dia 4, se eu não me engano, dia 4, está indo para a votação na ordem do dia. Senhora presidente, em questão de ordem, a senhora não passou as discussões a mim. Eu queria dar meu... Com a palavra, a vereadora Rose, né, que faz Desculpe, membro esqueceu. também da Comissão de Constituição e Justiça. Senhora presidente, só para deixar claro, como eu faço parte da comissão, vereadora Ana Bárbara, a senhora tem que ficar muito feliz, porque a vereadora Selma, ela colocou esse projeto baseado no projeto da senhora, que foi um excelente projeto. Não se sente inferior, não, que a senhora a senhora colocou esse projeto foi o melhor, eu acho que até hoje aqui em Palmas de Monte Alto, o melhor projeto aqui nessa casa. Sinta-se feliz, por favor. Só me dá uma parte, eu não estou triste, não é isso, vereadora, pelo contrário, eu fico feliz e mais ainda sabendo que quando você tem uma ação e outras pessoas vai debruçar e vai começar a ter comportamentos não tão idênticos, mas voltados com o que você faz, isso para mim é muito importante. Sinal que demonstra que eu estou no caminho certo. Mas o que eu estou debatendo aqui, como eu disse, não é teor, não é conteúdo. O conteúdo eu sei que é de excelência importância. O que eu estou debatendo aqui são ações que determinaram a um parecer que não está tendo fundamento dentro do regimento interno, que é a parte que eu vislumbrei e perguntei à comissão, com base em que artigo foi arquivado. E a comissão até agora não me disse com base em que artigo, apenas narrando o fato de ordem cronológica. E ordem cronológica a esse projeto diz que respeita a discussão da ordem cronológica. Então, o projeto, ele não pode ser opinativo pela comissão, ele não pode ser opinativo por seu arquivamento. Com base em que artigo? Qual é o artigo do regimento dessa casa que está norteando a comissão para arquivar? É isso. O plenário pode até vir para discutir, vamos tirar esse projeto, por isso eu concordo, porém o que eu estou questionando é com base em que está arquivando, uma vez que o próprio regimento dessa casa menciona que em caso de matérias idênticas, a discussão respeita a discussão da ordem cronológica. Discussão é diferente de opinar pelo seu arquivamento. E mais uma vez, para finalizar essa fala, eu fico triste com a palavra, a forma esdrúxula, como a colega vereadora Selma coloca, que acaba sendo muito baixa, você está usando e usar termos baixos que não cabe a esta casa. E aceitar, eu sempre aceitei, porque o Senhor é o meu pastor e Ele me guia. Entre risos e bocas e caras, Deus é maior. Como foi dito, né, encaminho mais uma vez, né, para as comissões que assim desejarem apresentar o parecer para a próxima sessão, no próximo dia 4, para ir para a votação. Gostaria também só de deixar registrado que, no momento que a vereadora Ana Bárbara também protocolou os projetos aqui nessa casa, ela foi informada também pelo funcionário que já existia o projeto nesse mesmo teor. Então, não foi nada de surpreso também, né, para a vereadora a questão dos projetos já existentes nessa casa, porque quando ela foi protocolar, a pessoa que faz parte da secretaria informou. Gostaria agora de passar... Só um questionamento com a fala da senhora, porque nesse momento, quando nós temos duas vereadoras falando a mesma coisa, mencionando a mim, eu acho justo também eu esclarecer, de fato, no dia 25 eu estive a essa casa para protocolar não só esses dois projetos, mas outros projetos também. E naquele momento, o senhor Felipe, funcionário desta casa, me informou que tinha outro projeto, os dois projetos, no caso do cordão, né, e da inteligência,
já protocolados na casa. E aí eu perguntei quem era a autora, o mesmo me disse que era a vereadora Selma, e aí entrei em contato com a vereadora e mencionei, porque graças a Deus o que a vereadora Bárbara é, a vereadora Selma, é verdadeira e justa e correta. E aí liguei para a vereadora Selma, falei, vereadora, eu estou aqui na casa protocolando alguns projetos, e o funcionário me informou que já tem 2 projetos protocolados no mesmo sentido. Então, assim, para a gente não levar a discussão dos 2 projetos idênticos, eu gostaria de pedir à senhora se eu poderia estar assinando em conjunto. No momento, eu nem mencionei como autora, nem como apoiadora. Eu gostaria de saber se eu poderia estar assinando junto com a senhora. E ela foi de modo bem grosseiro e incisivo, não grosseiro de ignorância, mas bem seco, na verdade. Eu vou mudar até o tom. Foi bem seca em dizer, eu não aceito. Tudo bem, vereadora, sem problema nenhum. Só que a casa, e eu tenho que estar pautada dentro do regimento desta casa. Só que o regimento desta casa não proíbe e não veda nenhum vereador de protocolar projetos, indicações ou emendas idênticas. Não veda. Se houvesse, vereadora Selma, a vedação, um impedimento, aí sim eu estaria totalmente errada de prosseguir com o meu protocolo. E, no entanto, eu protocolei porque o regimento da casa dá plenos poderes para ter diversos protocolos. Se todos os colegas vereadores entendessem pelo mesmo projeto e protocolassem, iria valer. Se fosse no mesmo dia, iria valer a ordem cronológica de tempo, de horário. Mas não é impedido. Então, por eu não ser impedida, eu protocolei. Até também para os demais colegas e enfatizar a importância do projeto, eu fiz o protocolo. E A gente já entendeu, a gente já entendeu. Então, só para registrar, mas eu preciso de falar, senhora presidente, não é por nada. É porque está em discussão o parecer, na qual foi lido. Nós temos as discussões a serem feitas. Eu não coloquei em discussão o parecer. Eu não coloquei a discussão. Mas a senhora fez a leitura. Eu fiz a leitura, mas eu não coloquei. E nós coloquei debatendo. E perguntei, passei para as demais comissões que assim desejaram dar o parecer para poder ir em votação e discussão na próxima semana, dia 4. Então, hoje não tem discussão. Eu não coloquei em discussão, hora nenhuma. Eu Sem estou problema. deixando a senhora falar, Então, né, para poder... Então, estou finalizando e gostaria mais uma vez de pedir à vereadora Selma para que eu possa assinar como apoiadora ao projeto do cordão, como também da inteligência emocional.